Olá pessoal, eu sou o professor Elias, trabalho com a disciplina de ciências em todos os sextos anos, trabalho com tecnologia no sétimo A e no nono C, no oitavo A e no oitavo B trabalho com prática experimental. E no oitavo A, além de prática experimental, trabalho também a disciplina chamada eletiva. A nossa disciplina eletiva, ela iniciou-se lá no mês de fevereiro, nas primeiras semanas, quando os alunos fizeram uma atividade em sala de aula chamada Escalada dos Sonhos. Nessa atividade, as profissões mais mencionadas pelos alunos do oitavo ano A foi de engenheiro civil e arquiteto. Então, diante desses resultados, eu elaborei uma eletiva chamada Construindo Sonhos. O objetivo dessa eletiva era trabalhar essas duas profissões. Trabalhar a profissão do engenheiro civil e a profissão do arquiteto, de forma que os alunos conhecessem um pouquinho sobre essas duas profissões. O nosso trabalho ele foi feito de forma remota, na sua maior parte, por conta da pandemia, e durante esse período, né, nós trabalhamos por meio do WhatsApp, né, do grupo de WhatsApp, onde eram passadas as pesquisas, os temas, né, os alunos pesquisavam e me enviavam esses resultados, né, pelo e-mail ou até mesmo ali pelo grupo de WhatsApp. Infelizmente, a participação ela não foi 100%, né, de todos os alunos, mas nós entendemos, nós sabemos que muitos alunos não possuem recursos tecnológicos, né, não têm uma internet, ou não têm um celular, ou não têm um computador para estar realizando a pesquisa. Alguns alunos realizaram a pesquisa na escola, né, durante os dias que estavam indo presencialmente. E uma das formas de nós divulgarmos os resultados dessas pesquisas, né, desses trabalhos, né, que foram feitos pelo aluno, foi através de um site. Então nós decidimos que nós íamos construir um site e nesse site nós iríamos divulgar os trabalhos realizados pelos alunos. A seguir nós temos um vídeo feito pela aluna Larissa. Nesse vídeo ela explica um pouquinho melhor sobre o que é a eletiva. Em seguida nós vamos acompanhar um outro vídeo que foi feito pelo aluno Matheus, onde ele explica os passos que devem ser seguidos para quem deseja construir uma casa do zero. E ali ele menciona a profissão do engenheiro e do arquiteto. E em seguida eu vou fazer um pequeno tutorial, né, explicando como vocês podem fazer para estar navegando no site que nós criamos. Bora lá acompanhar? Olá, eu sou a aluna Larissa Vitória de Lima Souza, do oitavo ano A, da Escola Estadual Educador Paulo Freire. Nesse vídeo falarei um pouquinho sobre o componente curricular eletiva. A eletiva é um componente curricular oferecido semestralmente e de livre escolha dos estudantes. São 2 aulas na semana, 90 minutos. Cada eletiva dura um semestre. Esse ano, por conta da pandemia, não foi possível a reintomação e nem a realização do feirão das eletivas. Ao final do semestre, nós, estudantes, devemos apresentar a toda a comunidade escolar o produto do processo de aprendizagem vivenciado na eletiva. Nas primeiras semanas de fevereiro, nós fizemos em sala de aula uma atividade chamada Escalada dos Sonhos. Nessa atividade, colocamos qual seria o nosso sonho e descrevemos quais seriam os passos para conseguir realizá-lo ao longo do prazo. Nossa turma do oitavo ano A citou várias profissões, como ser médico, ser um jogador de futebol, advogado e etc. A profissão mais mencionada na escalada dos sonhos no oitavo ano A foi a de engenharia civil e arquitetura. Então, diante desse resultado, o professor Elias elaborou uma eletiva chamada Construindo Sonhos. E nessa eletiva, mesmo à distância por conta da pandemia, realizamos diversas pesquisas sobre engenharia e arquitetura, com o objetivo de entender um pouco sobre essas profissões. Olá, meu nome é Matheus Henrique da Silva, da Escola Educador Paulo Freire, do oitavo A. Ter um lar é o sonho de muitas pessoas, um verdadeiro objetivo de vida que muitos desejam tornar realidade. Construir uma casa do zero trata-se de um trabalho longo que envolve muitos processos: compra de materiais, mão de obra e disponibilidade de recursos para a execução do projeto. A construção de uma casa é realizada em uma série de etapas. Quem vai começar do zero deve estar ciente que o projeto depende de um grande investimento e profissionais capacitados. Todo projeto de vida demanda um planejamento e com uma casa não é diferente. Pensar ter seu próprio lar depende primeiramente da compra de um terreno ou lote, na qual a edificação será erguida. Cada terreno
possui uma característica e toda nova construção deve seguir os mesmos parâmetros da urbanização de cada local. Portanto, a contratação de um engenheiro para análise do local é primordial. Além disso, a planta só deve ser feita por um arquiteto. Com tudo isso pronto, a construção pode começar. Para isso, além do apoio dos especialistas em engenharia e arquitetura, é fundamental a contratação de mão de obra, mestre de obras, pedreiros e profissionais e serventes. A fundação e o alicerce são as primeiras etapas de uma obra. Após a fundação e alicerces feitos, começa o início da alvenaria. O primeiro passo é erguer as paredes por meio de assentamento de tijolos ou blocos. Em meio a esse processo, é essencial a armadura dos pilares, que ajudará a manter as paredes bem reforçadas. Após erguer as paredes e as colunas, começa-se a trabalhar com a estrutura da laje e do telhado. Em seguida, vem a etapa de instalações, que demanda um estudo apurado da estrutura. O engenheiro deve ajudar nesse processo para delimitar como será feito o procedimento de instalações hidráulicas e elétricas. Nessas partes, as paredes são quebradas para a passagem dos tubos, registros e conexões, seguindo o projeto teórico elaborado pelo especialista. Depois de pronta, a tubulação é tapada com massa. Por fim, faz parte dessa etapa também a colocação das portas e janelas. O assentamento deve ser totalmente nivelado e, no caso das portas, considerar o piso que ainda será feito. O acabamento bruto de uma casa é realizado em 3 etapas principais: chapisco, emboço e piso. Em seguida, vêm os acabamentos finais da construção, que incluem de modo geral o revestimento do piso, a instalação de pias, bancadas, vaso sanitário, acabamento dos registros hidráulicos, revestimento de paredes com gesso ou demais texturas de acordo com o gosto do usuário, e a pintura externa e externa, de acordo com a preferência dos moradores. Nessa etapa final, também tem a participação do arquiteto, que irá ajudar a escolher as cores das paredes, o tipo de piso, a iluminação e etc. Por último, temos a decoração, que envolve a escolha de móveis, eletrodomésticos, entre outros objetos. Essa etapa também envolve a participação design e de interiores. Enfim, essas são as etapas principais para você aprender como construir uma casa passo a passo. Nossa letiva tem como objetivo estudar um pouco sobre as profissões dos profissionais envolvidos nas construções de casa. Nesse pequeno site que construímos como resultado de pesquisas dos alunos e orientação dos professores, divulgaremos informações sobre arquitetura e engenharia. Olá pessoal, esse é o nosso site, né, que foi criado aí para fazer a divulgação dos trabalhos da eletiva do 8º ano A. Para navegar nesse site é muito simples, basta pegar o endereço, né, que foi mencionado aí anteriormente, colocar lá na barra de endereço do seu navegador e dar um Enter. Após dar o Enter, vai aparecer essa página. Para navegar pela página, basta clicar aqui no canto superior do lado esquerdo, nessas 3 linhas brancas, né? E quando a gente clica ali em cima, irão aparecer os tópicos para a navegação, né? Os tópicos aí com os trabalhos dos alunos para a navegação. O primeiro tópico é o vídeo, né, que foi feito pela aluna Larissa, onde ela fala sobre o que é a eletiva e fala o porquê que nós escolhemos o tema engenharia e arquitetura, né, para desenvolver esse trabalho. Clicando novamente lá nos três tracinhos brancos, vai aparecer um outro tópico, né, que foi um vídeo, né, feito pelo aluno Matheus, e nesse vídeo ele fala aí sobre a construção de uma casa passo a passo, né. Aí voltando novamente lá, nós vamos ter um outro tópico agora, né, que fala agora sobre a engenharia civil, né. Então tem a definição, né, do que é engenharia, tem algumas imagens aí sobre alguns projetos da engenharia civil pelo Brasil e pelo mundo. Aí voltando novamente lá nos 3 tracinhos, não é? No tópico da engenharia civil, nós vamos ter um outro subtópico agora, não é? E nesse subtópico nós temos uma entrevista
que foi feita especialmente para o trabalho dos alunos, né, do 8º ano A. Essa entrevista ela foi feita com o engenheiro civil Henrique Costa. E nessa entrevista ele fala um pouquinho sobre o curso de engenharia e fala também sobre a abrangência da engenharia civil, assim como os campos de atuação de um engenheiro civil. Fala também um pouquinho aí sobre os grandes projetos da engenharia civil brasileira e fala um pouquinho também sobre os impactos, né, da engenharia civil no meio ambiente. Aí voltando novamente lá para os 3 risquinhos, né, os 3 tracinhos, nós vamos ter um outro subtópico, né, dentro de engenharia civil, que fala agora sobre a questão das mulheres na área da engenharia civil. E nessa página nós vamos ter aí o depoimento de 2 engenheiras que fizeram, né, um vídeo aí especialmente para a eletiva do 8º ano A. Né? Elas falam sobre como é ser uma mulher na área da engenharia civil. Aí voltando novamente, nós vamos ter lá um outro subtópico, né, dentro do tópico da engenharia civil. Quando nós clicamos em cima dele, vai aparecer um trabalho, né, que foi feito também por uma aluna do 8º ano A. E nesse trabalho, nesse vídeo, ela fala sobre os 10 melhores cursos de engenharia civil das universidades públicas brasileiras. Embaixo ela deixa o link de cada uma dessas universidades, né, para quem quiser acessar a página, né, dessas universidades para conhecer um pouquinho, é só clicar em cima do link que vai aparecer a página, né, a página da faculdade com informações sobre o curso de engenharia civil e entre outros cursos também. Aí voltando novamente, nós vamos ter um outro trabalho, né, que foi feito por uma aluna, também do 8º ano A. Esse trabalho, ela fala aí sobre as 6 maiores obras da engenharia civil brasileira. Aí voltando, nós vamos ter um outro tópico. Nesse tópico, nós temos uma apresentação que foi feita pelo professor Reynolds de matemática, que também é engenheiro civil, onde ele fala um pouquinho aí sobre os impactos negativos da engenharia civil, né, da construção civil, né, para o meio ambiente. Aí nós finalizamos, né, sobre engenharia civil e aí nós vamos ter um outro tópico agora que fala sobre arquitetura. Né? Então quando nós clicamos lá em arquitetura, vai abrir novamente uma página, né? E nessa página nós temos o depoimento de uma jovem arquiteta, não é? Onde ela fala aí um pouquinho sobre arquitetura. Aí quando nós voltamos lá para os tópicos novamente, nós vamos ter um outro subtópico dentro que fala sobre o que faz um arquiteto, onde nós temos o depoimento de uma arquiteta que atua há muito tempo na área. Esse depoimento foi feito também, né, especialmente aí para a eletiva do 8º ano A. Aí quando nós voltamos para os tópicos, né, nós vamos ter um outro subtópico dentro de arquitetura que fala sobre o curso de arquitetura. Então nós temos um vídeo que fala sobre como é o curso de arquitetura, não é? A duração, as disciplinas. Aí quando a gente volta novamente lá para o tópico de arquitetura, nós vamos ter o subtópico que fala sobre os campos de atuação de um arquiteto. Então tem um videozinho que fala sobre aonde um arquiteto atua, o que um arquiteto faz, né? Tem um videozinho falando sobre isso. Aí nós voltamos novamente, não é? Nós vamos ter lá uma postagem, né, onde nós temos aí o nome, né, de universidades privadas e universidades públicas que oferecem o curso de arquitetura no Brasil, não é? Aí quando a gente volta para estar finalizando, não é? Nós vamos ter trabalhos aí feitos por alunos, né, que falam aí sobre alguns dos grandes nomes da arquitetura brasileira, né? Então é isso, galera. Esse foi o nosso site, né, que foi criado, né, que foi idealizado, né, em conjunto aí pelo aluno e professor, para estar divulgando os trabalhos da eletiva do 8º ano A. Espero que vocês aproveitem, né, e naveguem aí um pouquinho para conhecer sobre essas 2 profissões aí
que é a engenharia civil e a arquitetura, né? Profissões aí que estão diretamente relacionadas à construção de casas, né? Que é o sonho de muitas pessoas. Oi pessoal, tudo bom? Me chamo Joine Santana Uchoa, sou engenheira civil, trabalho com construção civil há 19 anos. Comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Sempre estudei em escola pública, tive a oportunidade de fazer um curso técnico, vocês devem conhecer no ITB, hoje o pessoal chama de FIEB, onde eu fiz o curso de construção civil, e no meu segundo ano de curso, através de um trabalho de escola que eu tinha que fazer, eu e o meu grupo, né, que era formado só por meninas, a gente tinha que filmar uma obra na fase de fundação. E a gente procurou uma obra, foi atrás e começou a filmar aquela obra, né, pediu permissão e o engenheiro daquela obra falou, eu tenho uma oportunidade de estágio, vou implantar sistema de qualidade na minha construtora e preciso de estagiário. E aí 2 pessoas descartaram pela distância, tinha que ser depois da aula, e aí eu e uma amiga que morava perto dessa obra, a gente decidiu dividir o salário para poder trabalhar. Então eu comecei a trabalhar com 16 anos, essa minha amiga tinha 15, 2 meninas, né, 2 adolescentes trabalhando num canteiro de obra. E aí a gente tinha começado a filmar a fundação, e a gente acompanhou a fundação daquela obra, de uma obra do lado e mais obras. Eu fiquei nessa construtora trabalhando por 11 anos. Depois fui trabalhar em outros lugares. Tinha pretensão, quando eu comecei a fazer o curso técnico, de fazer arquitetura. Eu gostava de desenho, eu me identificava com aquilo, né, com criar coisas e tal, mas quando eu me vi dentro da obra, eu falei, não, é isso aqui. É muito mais gostoso, é muito mais legal você fazer acontecer aquilo que está no papel projetado, né? Se bem que a engenharia civil tem vários campos, né? Você pode ser um engenheiro projetista, você pode ser um engenheiro de obra, você pode ser um engenheiro, hoje eu sou especialista em patologia de obra, em problemas que as obras têm, que a construção, que a edificação tem. O meu esposo é engenheiro civil também, a especialidade dele é tecnologia de concreto. Então, assim, você tem vários leques. Você pode ser um engenheiro de projeto hidráulico, né? Um engenheiro de gerenciamento de contratos, enfim, engenheiro de perícia, que faz execução de laudo, enfim. O que eu estou aqui para falar para vocês? Que eu, como mulher, enfrentei dificuldades, enfrentei um pouco de preconceito, mas eu nunca me deixei abater por isso. Eu nunca me enxerguei menor por ser mulher, né? E olha que eu comecei cedo, eu tinha cara de criança, eu era uma criança falando com os operários de obra, mas nunca me deixei abater por isso. E hoje eu tenho muito orgulho do que eu sou, da profissional que eu sou, da pessoa em que eu me transformei trabalhando em obra. O fato de ser mulher trabalhando na engenharia, óbvio, você tem que se impor, você tem que mostrar que você é tão capaz quanto um homem, que é uma área que tem 70% de homens trabalhando, né? Apenas 30% das pessoas das engenheiras são mulheres. Dificuldades há, mas eu acho que isso acontece em toda a profissão. As pessoas falam também, tem dados sobre isso, mas assim, eu nunca passei por isso, então, pra mim, eu acho que não acontece. Dizem que mulheres recebem, na mesma função, 30% menos do que os homens recebem. Nunca passei por essa situação, então não posso me vitimar por isso. O que eu tenho a dizer pra vocês? Meninas, se vocês têm interesse, vão atrás, tá? Meninos, se vocês passarem por uma situação que vocês têm uma colega de trabalho atuando na mesma área que vocês, respeitem. Como se vocês respeitassem qualquer outro menino, qualquer outro colega, tá? A gente tá para somar, tá? A engenharia não é uma área que exige do profissional, do engenheiro, força física, né? Então, por que não uma mulher atuar na área? Talvez, por exemplo, obra, eu sempre trabalhei com obra. Talvez a mulher não tenha perfil para aquilo. Eu sou uma pessoa
que eu gosto de estar bem vestida, que eu gosto de estar de sapatilha, de sapato de salto. Estar num canteiro de obra não é para aquela pessoa. Talvez ela não se identifique com isso, mas isso não significa que ela vai ser uma engenheira ou uma arquiteta inferior a um homem que pisa no barro, que põe uma botina e vai lá. São questões de perfis, né? E eu acho que isso a gente tem que respeitar. Como eu falei para vocês, é difícil. O fato de ser mulher, você sofre muito assédio moral, assédio sexual, e você tem que se centrar, né? Vou me dar ao respeito, vou impor respeito e seguir em frente. Não posso me deixar abater por essas coisas. E vamos que vamos. Como eu disse, eu trabalho há 19 anos, sou formada em engenharia, vai completar 12 anos agora, e tenho uma especialização, uma pós-graduação em patologias de obras, que é a questão de verificar os problemas, as doenças que a edificação apresenta. Vou dar um exemplo básico para vocês. Uma parede apresentou uma rachadura. A gente vai entender o porquê daquela rachadura, como ela se comporta e quais são as formas de tratar aquilo para não vir a acontecer, não cair prédio, enfim. O que eu diria para vocês? Se vocês têm um sonho, corram atrás. Entendam que ser engenheiro ou arquiteto é ser um profissional com responsabilidades. Você é responsável por vidas, por qualidade de vida, por passar as pessoas. Vocês vão estar executando, seja no projeto ou fazendo de fato obra, realizando sonhos de pessoas. Além disso, vocês são profissionais que estão diretamente ligados com o meio ambiente, né? Com o conservar o meio ambiente, com fazer coisas que sejam sustentáveis. Então, somos profissionais que precisam entender a responsabilidade que vocês têm no contexto geral da comunidade. Né? Então, assim, a gente lida com sonhos de pessoas, a gente tem que zelar pela segurança das pessoas, a gente trabalha com custos, com gastos, é uma área que faz a economia girar, né? Vejam que durante essa pandemia a construção civil é considerada serviço essencial, ela não parou. Então a gente faz a economia girar, e é isso, tá? E assim, seja menino, seja menina trabalhando, a profissão tá aí e a gente é capaz, tá? Todo mundo. Desde que você foque e se comprometa a ser um bom profissional. É isso que eu tinha que falar para vocês. O professor vai dar um jeito de editar meu vídeo, que eu não estou muito atualizada com isso, com os aplicativos, mas eu vou passar para ele aqui umas fotos, eu acho que ele vai mostrar na sequência a foto das obras que eu participei, tá? Os meus trabalhos. Vou colocar uns memezinhos para vocês entenderem o que é ser mulher na engenharia, o que a gente passa, mas independente do que a gente passa, se dê o respeito, tenha humildade para conversar com seus operários, para entender que nem tudo você sabe, que você está ali para aprender com as pessoas. E eu acho que a partir do momento que você tem a humildade para aprender com as pessoas, você mostra para elas que você está ali para somar, né? Pelo menos eu me comportei dessa forma e, apesar das dificuldades, consegui chegar até onde eu cheguei. Só tenho a agradecer, espero que eu tenha ajudado vocês. Grande beijo.